Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aí meu canal. É um prazer imenso, ter a sua presença aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai deixando o seu like, compartilhe esse link para que ele possa chegar a mais pessoas. Nós estamos aqui num projeto de acordo com o edital, onde eu vou passar por todos os seus pontos aí do seu edital, todos os seus tópicos, assuntos, só que em forma de questões, uma forma que você possa revisar o conteúdo aí da maneira mais eficiente possível. Então vou deixar aqui para você na tela o que nós vamos tratar agora a respeito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, famosa LDB, que é a Lei Federal de número 9.394 de 96. Seu edital pede do título 1 até o título 9, traz lá da educação, princípios e fins da educação, a finalidade da educação nacional, do direito à educação, dever de educar, organização da educação nacional, níveis e modalidades de educação e ensino, profissionais da educação, recursos financeiros, disposições gerais e disposições transitórias, tá bom? Primeira questão, a questão aí autoral, tá? Mas em questões autorais, mas que eu procurei seguir aí a linha de raciocínio da sua banca, tá bom? Então a primeira questão diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Perfeito a questão, eu coloquei dessa forma aqui, até mesmo para que você possa fazer essa revisão do que abrange aí a educação. Artigo 1º da LDB, tá? É o que realmente dispõe lá. E esta lei, a lei a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pessoal, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E a educação escolar, ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, tá bom? Questão número 1, certinho. Questão de número 2. A educação, que é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento aí do educando, do estudante, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação aí para o trabalho, para o mercado de trabalho. É o que a gente viu na questão aí, bem parecido com a questão anterior. Você vai encontrar isso no artigo 2º aí da LDB, tá bom? Questão número 2, gabarito correto, sem muita dificuldade aí. Eu aposto em questões estilo Ctrl+C, Ctrl+V. A banca, ela vai pegar um artigo da sua lei, vai colocar de uma forma, às vezes que não é nem Ctrl+C, Ctrl+V, mas que é bem semelhante com o texto da legislação. Por isso que é fundamental que você faça a leitura da LDB. Não é uma legislação assim tão extensa, tá? Dá de boa para você ler aí e você consegue absorver muita coisa assim de uma forma bem rápida, tá? Não é uma lei de difícil compreensão. Questão aí de número 3. De acordo com o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos de idade. Questão aí, nosso gabaritinho aqui está errado. Nós encontramos esta resposta lá, artigo 4. Dever do Estado com a educação escolar pública será efetuado mediante garantia de uma educação básica, e obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17. Eu só fui sacana mesmo com vocês aí, tá? Peguei esses 5 aqui, e em vez de colocar 4, coloquei 5. E a banca, ela também não vai ter a menor consideração aí por vocês. Ela vai fazer coisa parecida ou às vezes até pior, tá bom? E a educação básica
obrigatória, pessoal, ela vai ser organizada aí na forma de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Questão aí de número 4. O acesso à educação básica obrigatória é direito público objetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalidade constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. É outra sacanagem, que assim, eu procurei ser sacana tanto quanto a banca. Ela só trocou a palavra aqui, né? Direito público objetivo não, direito público subjetivo, tá bom? É algo que você pode encontrar até mesmo ali no texto da Constituição Federal. E a respeito aqui ainda, né, da questão de número 4, você pode conferir lá, artigo 5º, tá bom? Isso aqui, ó, isso aqui tem cheirinho de prova, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 5. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação e, com o objetivo de cooperação, vai atuar juntamente com os estados, municípios e o Distrito Federal, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias e educacionais. Leu a questão, né? Tenta resolver, dá um pause no vídeo, tentou resolver, beleza. Agora vamos à resolução. Se você errou a questão de número 5, eu peço por gentileza que você coloque aí nos comentários, né? Coloca, eu errei a questão de número 5, tá? Porque eu tentei eu procurei ser o mais fiel possível ao que banca de concurso costuma fazer com o candidato, que é sacanear ele ao máximo possível. Eu fiz com que a questão ela tivesse, lendo assim, pô, parece bacana, né? Objetivo aí de cooperação, mas de acordo com o próprio texto da lei, Ctrl+C, Ctrl+V, artigo 8º lá da LDB, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, né, em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Beleza. Parágrafo 1º diz o seguinte, que vai caber à União a coordenação da Política Nacional de Educação, tá? Articulando diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Essa parte aqui, ó, objetivo de cooperação, vai atuar juntamente com os estados, municípios e Distrito Federal para fazer aqui a Política Nacional de Educação, é a Política Nacional de Educação. Caberá aqui ao quem? A União. Então, esse trecho aqui, ó, juntamente com os estados, municípios e Distrito Federal, é o que tornaria a nossa questão aqui, gabarito errado, tá? Questão aí de número 6. Ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Uma questão bem tranquila, até mesmo quem já estudou direito constitucional sabe que o Distrito Federal é um ente sui generis, né? Ele possui competências aí tanto dos estados quanto dos municípios, não se divide em municípios. O que nós temos aqui no Distrito Federal são regiões administrativas, né? Basicamente, quase que eu estou falando aqui para vocês, o conteúdo aí a respeito de LODF. Gabarito, então, da nossa questão aqui está corretinho, não tem nem muito o que comentar, né? Questão aí de número 7, compete ao docente, ao professor, dentre algumas funções, as de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e zelar pela aprendizagem aí dos alunos, tá? Artigo 13 da LDB é o que diz do que o docente vai se incumbir, né? Do que ele vai ficar ali responsável. Ele vai sim fazer a participação aí tem uma participação na elaboração da proposta pedagógica, né, do estabelecimento lá que ele atua, elaborar e cumprir plano de trabalho, também segundo a proposta aí do estabelecimento de ensino que ele atua, zelar pela aprendizagem do aluno, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, gabarito aqui certinho.
Próxima questão, de número 8. A educação escolar compõe somente de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós estamos falando aqui de educação escolar, tá? Educação escolar. Nós temos aí educação básica. A educação básica, ela é a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Mas nós estamos falando aqui de educação escolar, que eu já vejo como algo mais abrangente. Ela engloba, sim, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas a questão aqui omitiu o quê? Educação superior. Tá? Dá uma olhadinha lá, artigo 21 da LDB. Gabarito, então, da nossa questão, errado. Questão aí de número 9. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Também não quis pesar muito a mão nessa questão, tá? Fui bem fiel ao que diz o texto da lei no seu artigo aí 23. Questão de número 10 na tela para vocês. Já não é uma questão que eu inventei. É uma questão aí que caiu no concurso aí para professor substituto ano passado, 2021. Diz o seguinte: aos docentes, né? Questão a respeito de docentes, você viu que eu fiz questões aí que não fugiu tanto da realidade do que cai na prova. Aos docentes compete observar as estratégias de recuperação de alunos de baixo rendimento consoante diretrizes firmadas pelo município. E aí, o que você acha dessa questão de número 10? Questão de número 10, o gabarito aqui, tido como errado, tá? Não compete observar as estratégias, compete estabelecer as estratégias, tá? Ele vai fazer as estratégias, estabelecer as estratégias de recuperação para aluno de menor rendimento, tá? Gabarito da questão de número 10, errado. Questão de número 11 na tela. A democratização do ensino público na educação básica revela-se na participação das comunidades escolar e local. Artigo 22, tá? Educação básica tem por finalidade de desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Beleza. Gabarito aqui, sem muita dificuldade. Questão de número 12. Aos estabelecimentos de ensino incumbe, né, compete, tá, vai informar lá aos pais, desde que conviventes com seus filhos, sobre o rendimento dos estudantes menores. Para pensar um pouco na realidade aí, né, de muitas famílias aí no Brasil, no Distrito Federal, de crianças aí que possuem os pais que não vivem juntos mais, né, são separados. Então aí, por exemplo, vamos supor que eu fosse casado, tivesse o meu filho, eu me separo, o menino está lá na escola, eu não vou ser informado só se eu for convivente com o meu filho? Óbvio que não, né? Desde que convivente, não, o pai, né, o responsável, ele vai ser informado a respeito do rendimento aí do estudante, né, do estudante menor de idade, ainda que não conviva ali com o seu filho, tá bom? Artigo 12 da LDB. Estabelecimento de ensino respeitado as normas comuns e do seu sistema de ensino terão incumbência de informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, responsáveis legais, sobre frequência, rendimento, bem como sobre a execução da proposta pedagógica ali da escola.
Gabarito, então, 12 é errado. Então, vamos para mais uma questão aí a respeito de LDB, também professor substituto aí, né? Área de Direito. Espera aí. Agora sim. Diz o seguinte: a educação de jovens e de adultos deverá articular-se obrigatoriamente com a educação profissional na forma do regulamento, sendo que o educando deverá optar por uma modalidade. Em questões assim desse tipo, eu sempre falo para os meus alunos, independente da legislação que seja, cuidado com os extremos, tá? Já acende aí um pisca-alerta. Nós temos lá no artigo 37, né? Nos seus parágrafos aí, que vai dispor a respeito da educação de jovens e adultos, tá bom? Um dos pontos que você deve ter em mente: essa educação de jovens e adultos serão destinados a quem? Aqueles que não tiveram acesso, né? Ou a continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria, tá? Os sistemas de ensino eles vão assegurar gratuidade aos jovens e adultos que não puder arcar ali com os estudos na idade regular. Outro ponto é que o poder público vai viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. E a educação de jovens e dos adultos deverá articular-se o quê? Preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Então, não é obrigatoriamente. Gabarito aqui errado. Então, nós vamos aqui para a nossa questão de número 14, diz o seguinte: os educandos terão oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, seus interesses, suas condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Questão aí sem muita dificuldade. Artigo 37, lá os seus parágrafos, primeiro diz o seguinte, né? Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e os adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características aí do aluno, né, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames, tá bom, pessoal? Então, o gabarito aqui da 14 tá correto, artigo 37, mais uma vez, dando as suas caras por aqui. Artigo aí bem recorrente na prova da secretaria do ano passado, tá bom? Aqui, ó, a questão aí de número 15. Os conhecimentos e as habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos aí mediante exames. Também tá lá, né? Artigo 37... desculpa, agora já confundi aqui. Artigo 38, tá? Desculpa. Artigo 38, mas eles estão ali coladinhos. Artigo 37 e 38 trata da educação de jovens e adultos, tá bom? Artigo 38, né? Os sistemas de ensino eles vão manter lá cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Tá? E os exames a que se refere o artigo 38, eles vão ser realizados ali no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18. E os conhecimentos e as habilidades adquiridas pelo educando por meios informais vão ser atestados ali, vão ser aferidos, reconhecidos mediante exames, tá? Artigo 38 aqui para você. Dá uma lida, dá uma relembrada aí, tá? Então, essa foi uma das formas que eu achei aqui para a gente revisar a LDB. Então, eu tentei passar o máximo de artigos possíveis aí, artigos importantes, né, é claro, que tem característica de questão de prova, beleza? Além de trazer questões autorais, eu trouxe também questões da prova do ano passado. Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui esse bloco de questões a respeito da LDB. Lembrando a vocês, se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa o like, comenta. Se tive dúvida em tal questão ou traga para mim aqui determinado assunto, dentro da possibilidade aí, dentro do meu tempo, eu vou procurar atender aí aos pedidos de vocês, tá bom? Desejo então sucesso, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!